7 fala a eterna validade da alma. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 14. Histórias do começo e o Deus multidimensional. Nesse capítulo e no próximo, a gente tem que entender bem que o nosso conceito de Deus é algo extremamente limitado. Assim como é limitado o nosso conceito do que nós realmente somos, né? O nosso conceito de realidade. Então vamos prestar atenção em alguns temas que o 7 aborda aqui. Não se assustar com algumas coisas que ele deixa claro e tentar entender até onde fique confortável para nós. Ele vai colocar um tema aqui de uma forma diferente da gente interpretar, por exemplo, a existência de Cristo. E aí eu quero que para algumas pessoas que não seja tão confortável ouvir como o 7 nos apresenta essa ideia, para que deixa de lado, deixa passar, mas apenas compreenda o contexto geral do que ele está falando, tá? Porque às vezes tem, para algumas pessoas ainda é difícil de falar, não, mas como assim? Tal. Vocês vão entender o que eu estou falando ao percorrer aqui desse vídeo, mas então eu já quero deixar claro, se não trouxer conforto, não pensa nisso agora e foca no contexto geral do que o 7 está apresentando aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Como a vida presente de qualquer indivíduo se eleva de dimensões escondidas além dessas facilmente acessíveis em termos físicos, e como ela puxa sua energia e poder para agir a partir das fontes inconscientes, assim o universo físico presente, como você o conhece, se eleva de outras dimensões. Como a gente não entende, a gente sabe que tem uma força criadora por trás de tudo que tem vida. Por mais que a gente não entenda a origem dessa força, mas a gente sabe que a vida vem dela. Assim é também o universo. Então a gente tem esse universo que a gente chama de real para nós, que é os nossos planetas, o nosso sistema solar, mas ele também emerge de fontes muito mais profundas. E ele também é composto de diferentes dimensões e níveis de realidade e probabilidades. Assim, ele tem sua fonte, deriva sua energia de profundas realidades. A história, como você a conhece, representa apenas uma luz singular a partir de onde você se foca. Ou seja, essa história do Big Bang, de como criou-se o planeta, de como criou-se a nossa galáxia, é apenas uma faixa da probabilidade que a gente está mantendo o nosso foco. Mas tem muito mais por detrás desta probabilidade em si. Quando você pondera sobre os aspectos de Deus, você impensadamente fala do Criador, daquela luz singular. Então, pra gente, independente de qual foram as características que você coloca em Deus, a maquiagem que você usa para interpretar o que é Deus, a gente sabe que é dele que vem essa energia criadora de vida. A gente aprendeu nos outros capítulos das partículas de consciência, que é o que nos forma. Né, que são compostas de consciência sobre si mesma, mas da onde vem a energia que a cria, né? Então a gente sabe que vem de Deus, vem de uma fonte, vem de uma luz criadora, de um oceano primordial de criação. Aquela luz é única. E se você verdadeiramente entendesse o que é aquilo, você realmente entenderia a natureza da verdadeira realidade. A história como você a pensa representa uma fina linha de probabilidades na qual você está presentemente imerso, ou seja, é uma pequena porçãozinha da realidade total. Ela não representa uma vida inteira da sua espécie ou o catálogo das atividades físicas, ou começa a contar a história das criaturas físicas, suas civilizações, guerras, prazeres, tecnologias ou triunfos. A realidade é muito mais diversa. Então não existiu somente a nossa linha de evolução. Existem várias probabilidades onde civilizações não acabaram, outras começaram, várias realidades prováveis acontecendo ao mesmo tempo. A evolução, como você a pensa, como ela é categorizada por seus cientistas, representa uma linha provável da evolução, uma na qual novamente você está presentemente imerso. Então já vamos começar a pensar aí que a energia ela é muito mais criadora do que a gente imagina e as ideias criam muito mais realidades do que só aquilo que a gente acha que viveu quando a gente estuda a nossa história. Existem muito mais realidades que aconteceram,
que vão acontecer. Existem muitas mais civilizações que estão ocorrendo por aí e a gente não imagina. Isso para quê? Para a gente ter uma noção do que é essa energia criadora, tá? Então não é um Deus material, um Deus único que criou uma única realidade. O universo é muito maior e mais amplo em realidade do que a gente pode imaginar. Portanto, há muitos outros desenvolvimentos evolutivos igualmente válidos, igualmente reais, que ocorreram e que ocorrem e que não ocorreram, todos dentro de outros prováveis sistemas da realidade física. Então, a partir de uma ideia, cria-se infinitas realidades, infinitas probabilidades. Com esplêndida inocência e exuberante orgulho, você imagina que o sistema evolutivo, como você o conhece, é o único, que fisicamente não há nada mais, né? Então a gente só vê a nossa realidade, a gente acredita que é só daí que veio a evolução. Agora, na realidade física que você conhece, há pistas e sugestões sobre a natureza de outras realidades físicas. Há latente em que de suas próprias formas físicas, outros sentidos não usados, que poderiam ter vindo à frente, mas em sua probabilidade não vieram. Então, vocês vão entender o que ele fala aqui no outro capítulo. Há civilizações que em outras probabilidades usaram de qualidades que a gente não usa, desenvolveram outras qualidades como a audição, por exemplo, que nós não chegamos nem perto. São diferentes probabilidades de realidade. Nenhuma linha evolutiva é morta. Então, se em seu sistema ela desaparece, emerge dentro de outra. Então vamos supor, uma civilização, a gente acha que aquela civilização acabou, chegou ao fim. Não. Em outra probabilidade ela continua, numa probabilidade ela nem sequer foi criada, em uma outra probabilidade ela saiu desse foco de realidade e foi para um outro. Nada é preso e fixo. Estou falando agora neste capítulo principalmente sobre seu próprio planeta e sistema solar, mas o mesmo se aplica a todos os aspectos de seu universo físico. Você está ciente então de apenas uma específica, delicadamente equilibrada, única porção da sua existência física, nós no aqui e no agora. Você não são apenas criaturas de seres corpóreos, formando imagens de carne e sangue, embutidos num tipo particular de espaço e tempo. Vocês também são criaturas se elevando de uma dimensão particularizada de probabilidades, nascidos de dimensões de realidades ricamente servidas para seu próprio desenvolvimento, enriquecimento e crescimento. Nós não somos só esse conjunto que constitui o nosso corpo físico. Nós, e mesmo essa consciência individualizada aqui a gente não está entrando no quesito alma, no quesito diversos eus, não. Nós, como personalidade individualizada, por exemplo, eu aqui como Fernanda, eu não sou só essa Fernanda. Eu sou diversas outras ideias minhas, de mim mesmas, diversas outras ideias que eu chamo ser possível, que eu chamo de realidade, que vivem em dimensões que eu não enxergo, mas que não deixa de ser real por eu não estar vendo. Vocês vão entender isso mais ou menos. Eu vou tentar dar um exemplo real, concreto, de que eu vivenciei para você entender o que são esses outros eus nossos, para que a gente entenda a amplitude do que é uma ideia, pessoal. É muito importante a gente entender que eu tive um pensamento e depois eu não pensei mais, mas a amplitude que aquilo até onde aquilo chega, sabe? Qual o tamanho da criação de um único pensamento nosso. Há muitos sistemas prováveis de realidade, portanto, no qual os dados físicos predominam, nas tais probabilidades físicas representam uma pequena porção. Cada um de vocês também existe em sistemas não físicos. E expliquei anteriormente que o seu mais ínfimo pensamento ou emoção é manifestado em muitos outros modos do que em seu próprio campo de existência. Só uma porção de sua identidade inteira está presentemente familiarizada a você como você a conhece. Apenas uma porçãozinha do que é a Fernanda eu tenho noção. Então, quando você considera a questão de um ser supremo, você imagina uma personalidade masculina com essas habilidades que vocês mesmos possuem,
com grande ênfase em qualidades que você mesmo admira. Este Deus imaginado tem, portanto, mudado através de seus séculos, refletindo as ideias mutantes que o homem tem. Antes da gente começar a entrar aqui no conceito de Deus, deixa eu tentar usar um exemplo. Por exemplo, para a gente ver o tamanho, a amplitude que são as nossas criações mentais. Vocês já ouviram falar do corpo de dor, né, que a gente cria com o pensamento. A gente chama de corpo de dor, mas mais para simplificar, porque geralmente são carregados de energias mais pesadas, mais densas. Então, por exemplo, um exemplo. Às vezes a gente recebe pessoas em casa que não tá legal, né? Ou então às vezes a gente encontra uma pessoa que não faz nada. A pessoa aparentemente é uma pessoa boazinha, trata a gente super bem, mas aquela presença incomoda, aquela presença te cansa, aquela presença te suga e você fala, nossa. Ou então quando aquela pessoa vem, né? Às vezes certas pessoas vêm na casa da gente e a gente fala, nossa, que peso. E às vezes a pessoa não tá fazendo nada, mas a gente não vê a hora dela ir embora. Para vocês terem uma noção, eu vou usar aqui de um exemplo mas entendam que vocês sabem, né? Que aqui a casa é casa de bruxo e bruxa, né? Então todo mundo aqui em casa entende, gosta de estudar esses assuntos e principalmente eu, minha mãe e minha irmã. Então a gente tem uma clara evidência muito grande, porque a gente pratica já há muito tempo. Só por isso, não é nenhum dom especial, é apenas a prática. Então, eu lembro de um determinado momento que nós recebemos visitas aqui em casa. E aí ficou um clima muito pesado. E aí eu e minha irmã, a gente começou a se incomodar muito, né? Mas claro, a visita não fez absolutamente nada, super cordial, uma pessoa super legal, bacana, tal. Mas aquela energia gerou um campo que não estava legal. Bom, passou-se um tempo, a gente começou a sentir resquícios dessa energia e a gente resolveu dar uma olhada energeticamente nessa situação para ver se estava ligado a isso ou não, mas porque a gente estava sentindo um incômodo da energia na nossa casa. A energia de uma casa, pessoal, ele é o fruto das mentes que moram ali. Então, se as mentes não estão legais, não estão alinhadas, não estão em harmonia, o ambiente físico daquela casa vai se tornar pesado. E em casa a gente faz totalmente o contrário, a gente se trabalha muito para que a nossa casa seja sempre um lar de harmonia, onde as pessoas se sentem bem, onde a gente mesmo se sente bem como unidade familiar. E aí a gente percebeu que a energia de casa não estava legal e a gente foi dar uma olhada nisso. E havia ficado um corpo de dor, vamos chamar de corpo de dor, daquela visita que veio aquele dia. E aquela pessoa, aquela imagem daquela pessoa estava como uma forma de pensamento dela mesma, criando, ela estava assim, sugando a energia de casa, sabe? E ela não queria ir embora, porque ela queria aquela realidade de harmonia para ela, né? Para ela, para o núcleo dela. Então, aquela pessoa ficou ali parada e aquilo estava gerando um campo energético muito ruim. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem como existem diversos eus nossos também que a gente cria com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Aquele eu ele é uma forma pensamento nossa que dentro da realidade dele, ele vive também a vida dele, a consequência de como ele foi criado. Então, quando ele foi criado assim com aquela carga emocional muito grande, eu queria ter essa harmonia na minha casa, ou eu queria ter essa energia para mim. Aquilo cria um corpo de si mesmo, que ele é alimentado porque a gente continua tendo esse sentimento, aquele corpo recebe essa energia e ele fica naquele ambiente. Então ele fica pesando. Então esse é só um pequeníssimo exemplo que eu vivenciei nesses últimos tempos e que eu acho que cabe falar aqui para que vocês entendam o tamanho que é essas criações, essas infinitas criações mentais nossas. Um outro exemplo que eu acho que cabe legal aqui também é uma autoanálise minha que eu venho fazendo de algumas reações mentais que eu tenho, que eu falo, por que eu tô criando confusão na minha cabeça ainda? De assunto que não tem nada a ver. Às vezes eu tô assim parada pensando, sei lá, numa coisa legal, numa coisa aleatória, mas aí eu começo a pensar em, não um problema em si, mas uma consequência de uma discussão, ou de uma briga, ou de não sei o que, sabe? Tipo, confusão. E aí eu falo, por que eu ainda preciso ter esse tipo de pensamento? Por que eu ainda estou alimentando esse tipo de pensamento? E aí quando eu me concentro nisso, eu vejo uma Fernanda na minha frente que age dessa forma.
Lembra que a gente leu no capítulo passado, ou retrasado, que basta a gente analisar os nossos pensamentos hoje para a gente ver a vida que a vida futura que a gente está criando. Eu começo a fazer isso constantemente, pessoal. E aí eu comecei a ver esse padrão sei lá, de confusão mental ou de achar que eu tenho que me proteger de uma situação. Eu falei, ué, se eu continuar nesse padrão de pensamento, eu vou cocriar para mim uma vida futura cheia de confusãozinha e cheia de intriga. Eu quero isso. E aí eu aplico, que a gente também estudou juntos num curso em milagres, que a gente deixa bem forte, por que que eu vou, né, que fica bem forte na gente assim, por que que eu devo me preocupar se fulano falar alguma coisa, ou se fulano vier me atacar, ou se uma briga acontecer, ou se eu for atacada, isso realmente pode me atacar? O mal realmente pode acontecer na minha vida se eu não quiser que ele aconteça, se eu não alimentar essa energia? Então aí eu olho para essa Fernanda que cria essas brigas e eu falo, olha, acalma, não precisa mais guerrear, não precisa mais levantar a espada e defender o território. Tá tudo bem, nada pode derrubar a gente se a gente estiver ligada na nossa essência, se a gente tiver consciência do que nós realmente somos. Então essa Fernanda, ela vai guardando a espada, essas ideias vão sumindo, e aí eu consigo me acostumar, não é essa palavra que eu queria achar, mas enfim, eu consigo me doutrinar nessas novas ideias, nessas novas crenças, para que o meu fruto lá na frente seja dentro dessas ideias. Eu não estou mais criando Fernandas aí que arrumam confusão ou que vão criar e vão me trazer, mesmo que não crie confusão, não sou uma pessoa de briga, pessoal, não é isso. Mas eu digo tudo mentalmente, sabe? A gente tem, como eu sempre falo, a gente tem que ser honesta com o que a gente pensa, não é colocar uma figurazinha bonitinha do lado de fora e internamente a gente não fizer o trabalho, né? Mas internamente todo mundo cria confusão mental. Então assim, não quero confusão na minha vida. Quero uma vida em harmonia com as pessoas que eu amo ao meu redor, criando o meu futuro de uma forma extremamente harmônica, porque eu acredito que isso é real. Então eu tenho que doutrinar agora todas aquelas ideias que eu vim alimentando. E isso vocês vão ver que é num padrão individual e é também num padrão coletivo. A massa cria um conjunto de psique vindos de uma mente coletiva, né, de várias pessoas que pensam nessa mesma forma. Então, por isso que é tão importante a gente se analisar para a gente mudar o consciente coletivo da realidade do planeta Terra que a gente vem manifestando. Então, pra gente ter uma ideia das consequências dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Agora vamos voltar ao conceito de Deus. A gente tem a mania de individualizar Deus conforme as ideias que a gente tem de nós mesmos. Então a gente acha que Deus é um homem e que Deus julga através dos seus pensamentos e forma humana de enxergar a realidade os seus descendentes, né, seus filhos, julgando então quem é do bem e quem é do mal. Essa é mais ou menos o conceito que nós temos de Deus, né? Deus foi visto como cruel e poderoso quando o homem acreditou que estas eram características desejáveis, necessárias, particularmente em suas batalhas pela sobrevivência física. Então, como a gente acha que a gente tem que batalhar para sobreviver, e a gente cria essas formas, pensamentos disso, a gente acha que Deus também é consequência de um grande guerreiro que dita o que é certo e o que é errado. Ele projetou estas ideias pessoais de um Deus porque ele as invejou e as temeu. A gente quis ter esse poder de se defender, né, com um simples golpe, de ser extremamente poderoso acima de tudo e de todos. Você lançou sua ideia de Deus, portanto, em sua própria imagem. Em uma realidade que é incompreensivelmente multidimensional, os velhos conceitos sobre Deus são relativamente sem sentido. Personificar Deus, criar uma única individualidade dele, querer concentrar Deus em uma única figura, em uma figura material, em uma figura palpável, em uma individualidade, isso é um erro tremendo. Se eu lhe dissesse que Deus fosse uma ideia, você não entenderia o que eu quero dizer, pois você não entende as dimensões nas quais uma ideia tem sua realidade. A gente não entende a abrangência do que é uma ideia, o quanto é
forte uma ideia, o quanto é poderoso uma ideia, o quanto uma ideia pode se expressar em diversas dimensões de realidade, o quanto uma ideia cria vida de si mesma, em diferentes versões, em diferentes dimensões, físicas, não físicas, em diferentes probabilidades, o quanto uma ideia pode ser abrangente, pessoal. Ou a energia que a pode originar e impelir. Você não acredita, talvez, então, Deus, a energia que pode vir a criar ou impelir uma ideia. Você não acredita nas ideias da mesma maneira que acredita em objetos físicos, porque a gente não toca, né? Então, se eu lhe disser que Deus é uma ideia, você interpretará mal, como se Deus fosse menos do que real. Nebuloso, sem realidade, sem propósito e sem motivo de ação. Então a gente imagina, se ele for só uma ideia, então ele não é tão forte assim, então ele não é tão criador assim. O que é uma ideia, uma energia? Ela não é palpável, a gente não vê, a gente não segura. Agora, sua própria imagem física, olha que legal isso, é a materialização da sua ideia de si mesmo, com as propriedades da matéria. A gente cria uma ideia que a gente acha que é real e cria aquele corpo. A gente não cria aquele corpo em diversas dimensões de realidade? Uma delas é a realidade física. Então, o meu corpo físico, Fernanda, é consequência das ideias que eu tenho em relação a mim mesma. E isso eu estou falando de aparência física, de saúde, tudo é resultado das ideias que eu tenho em relação a mim mesma. Se eu sou merecedora, se eu não sou merecedora, se eu sou vítima, se eu não sou vítima, tudo vai... Se eu preciso me defender, e aí eu preciso me armar, tudo vai do que eu chamo de ser real e da ideia que eu faço da minha vida. Sem a ideia de si mesmo, sua imagem física não seria ainda frequentemente. Não seria, ela não existiria. Se eu não formasse uma ideia a respeito da minha individualidade, eu não me criaria. Ainda frequentemente é tudo do qual você está ciente. O poder inicial, e a gente só está ciente desse corpo que a gente se olha, né? Se a gente não fizer um trabalho, não mudar, a gente não vai ver, por exemplo, como eu falo para vocês, esses corpos Fernandas aí, corpos de ideias que eu tô constantemente conversando, tô prestando atenção nas minhas reações, e aí eu já converso comigo mesma. São as ideias que eu faço em relação a mim mesma. Então, como eu quero uma vida harmônica, eu tenho que olhar para essas ideias. E aí eu reflito o resultado disso no meu campo físico também. Se você tentar aceitar a ideia de que sua própria existência é multidimensional, de que você habita dentro da média das probabilidades infinitas, então você pode aprender um pequeno vislumbre da realidade que está atrás da palavra Deus e pode entender a razão pela qual é quase impossível capturar um verdadeiro entendimento deste conceito em palavras. Deixa aqui, quando ele fala aqui assim, pessoal, você pode aprender um pequeno... que ele fala aqui, ó. Que sua própria existência é multidimensional, de que você habita dentro das médias das probabilidades infinitas, então você pode aprender um pequeno vislumbre da realidade. O que seria essa média das probabilidades infinitas? A gente tem um padrão de pensamento, uma ideia sobre si mesmo. Essa ideia vai gerar uma imagem de nós mesmos. O quanto eu alimento, aí a gente, ao longo da nossa vida, a gente muda de ideia e muda de forma de pensar tal. Mas, tirando uma média disso tudo, então, por exemplo, eu tenho a Fernanda que acredita na paz e trabalha por isso e batalha por isso, no sentido, né, de sempre se aprimorar e quer harmonia. E eu tenho a Fernanda que é constituída de ideias antigas, que pode ser de outros eus vindos da minha alma, vivendo por aí com essa ideia e tal, que carregam um conceito de tipo, preciso me defender, uma hora ou outra aquele lá vai puxar meu tapete, sabe, uma coisa assim? E aí ela cria essa autodefesa de si mesma. Enquanto uma cria que acredita na possibilidade de uma vida e que acredita que realmente só existe coisas boas e energias positivas e é nisso que eu quero focar. Em dado momento da minha vida eu penso dessa forma, em dado momento da minha vida eu penso dessa forma. E aí a minha realidade física, material, ela vai ser uma média disso. Eu penso mais aqui ou eu penso mais aqui? Eu tiro uma média e crio a minha manifestação física. Se eu quiser diminuir essa forma, eu estou doutrinando essas ideias erradas e estou dando mais valor para essas ideias aqui. Eu vou puxar através da minha frequência mais ideias de mim mesma, ideias minhas,
que são mais positivas e mais orientadas junto à minha centelha divina. E aí a minha média de realidade física vai ser muito mais positiva, muito mais harmônica, porque eu tô doutrinando as ideias erradas de mim mesma, colocando força e energia em ideias mais positivas, e aí eu manifesto a minha realidade provável com o meu foco do aqui e agora, nessa média maior de positividade que eu tô tirando. Então, a gente vai entendendo realmente que o conceito do que o que a gente pensa e sente é o que a gente está vendo manifestado na nossa vida. A gente vai entendendo tudo isso. Fica fácil a gente fazer esse trabalho interno. Deus, portanto, é, em primeiro lugar, um criador, não de um universo físico, mas de uma variedade infinita de probabilidades existenciais. O foco é a gente que dá, mas existe um universo de criação de probabilidades. Eu não estou falando aqui que Deus cria, então, as probabilidades ruins e coloca seus filhos nela. Não é isso. A gente interpreta a realidade porque lembra da nossa individualidade que nos foi dada? Nós temos o poder de pensar por nós mesmos. Infinitas possibilidades podem aparecer na nossa vida da noite para o dia, quando a gente muda a nossa ideia. Porque esse universo, esse oceano de probabilidades está sempre sendo alimentado por Deus. E ninguém cria, pessoal, infelicidade por si mesma com consciência. A gente cria infelicidade por nós mesmos inconscientes, enquanto a gente está teimando aqui em ideias erradas. Mas Deus, que sabe quem é essa energia que tem consciência de si mesma, cria em abundância de harmonia, de prosperidade, de amor. A gente, por individualidade, tem o poder de interpretar a realidade da forma que a gente acredita. E aí cabe a nós escolher quais as probabilidades que a gente vai querer focar ou não. É sempre a gente criando o nosso universo particular de existências. Deixa eu ver aqui. Ele simplesmente não enviou... agora vem a parte que eu falo que pode ser um pouco meio assim para alguns. Deus, portanto, é em primeiro lugar um criador, não de um universo físico, mas de uma variedade infinita de probabilidades existenciais. Ele simplesmente não enviou, portanto, um filho para viver e morrer em um pequeno planeta. Ele é uma protuberância de todas as probabilidades. Há parábolas contadas e histórias de começos. Todas estas são tentativas de transmitir um conhecimento em termos mais simples quanto possível. Então, a história que a gente tem de como criou o planeta, como Deus criou a Terra, são parábolas para que a gente, através dessas palavras, consiga expandir nossa consciência e entender conceitos extremamente novos para nós, né? Frequentemente foram dadas respostas a perguntas que literalmente não têm nenhum significado fora do seu próprio sistema de realidade. Então, algumas características de Deus que só servem para nós aqui, porque a gente escolheu versões da realidade, ideias a respeito da realidade que não tem nada, que é tão longe da realidade em si, que precisa ainda ser nos contado historinhas para que a gente venha durante muito tempo. Vem uma era, vem outra era, e a gente vai tentando expandir a nossa consciência para conseguir interpretar o que aquelas palavras, aquelas parábolas queriam realmente nos dizer. Por exemplo, não houve nenhum começo e não haverá nenhum fim. Ainda assim, as parábolas têm-lhe dito de começos e finais simplesmente porque, com suas ideias distorcidas de tempo, começos e finais parecem ser inseparáveis, eventos válidos. Conforme você aprende a mudar o foco da sua atenção para longe da realidade física e, consequentemente, vivencia alguma ínfima evidência de outras realidades, sua consciência pulará das velhas ideias que fazem com que as verdadeiras explicações sejam impossíveis de compreender. Dizer que a vida física não é real é negar que a realidade penetra toda a aparência e é uma protuberância de todo aparecimento. Da mesma maneira, Deus não existe à parte ou separado da realidade física, mas existe nela, e como uma protuberância dela, como ele existe em e como uma protuberância de todos os outros sistemas da existência. Deus, nós estamos nesse oceano de criação. Nós fazemos parte deste oceano que cria infinitas realidades, ou seja, é como se estivéssemos em Deus e nunca, jamais separado desse oceano de energia. Sua figura de Cristo
representa simbolicamente sua ideia de Deus e seus relacionamentos, né? Como Cristo é como homem, para nós é como Deus é. Como Cristo se relaciona né, através das histórias que a gente ouviu, como ele se relacionou com o povo humano, é como a gente imagina que Deus se relaciona com seus filhos. Havia 3 indivíduos separados cuja história se misturou, e eles foram conhecidos coletivamente como Cristo. Consequentemente, muitas discrepâncias em seus registros. Estes eram todos machos, porém, aquele ponto de seu desenvolvimento, porque naquele ponto de desenvolvimento, você não teria aceitado uma contraparte feminina. Então a gente carrega intrinsecamente nas ideias que o homem é mais forte, é mais poderoso, é mais, né, é mais guerreirão. Então a gente imagina Deus masculino, a gente imagina Cristo um homem. Né, foi nos apresentado como um ser masculino. Estas 3 figuras trabalham um drama altamente simbólico, impelido por uma energia concentrada de grande força. Os eventos, como são registrados, porém, não aconteceram na história. A crucificação de Cristo foi um evento psíquico, não um evento físico. Ideias de magnitude quase inimaginável foram encenadas. Por exemplo, Judas não foi um homem em seus termos. Ele foi, como todos os outros discípulos, uma personalidade fragmentada, criada, abençoada, formada pela personalidade de Cristo. Ele representou o eu traidor. Ele dramatizou uma porção de cada personalidade individual que se foca sobre a realidade física de uma maneira ávida e que nega o eu interior à ganância. Então ele negou o eu interior à ganância da matéria. Cada uma das 12 qualidades representadas da personalidade que pertence a um indivíduo e o Cristo, como você o conhece, representa o eu interior. Os 12, portanto, mais Cristo, como você o conhece, uma figura composta por 3, representaram uma personalidade individual terrena, o eu interior, e 12 características principais conectadas com o eu egoísta. Como o Cristo era rodeado pelos discípulos, assim o eu interior é rodeado por estas características fisicamente orientadas, cada uma puxada para fora e para dentro, na realidade diária, por um lado, e ainda orbitando o eu interior. Imagina nós aqui manifestados no plano físico. Então a gente tem um eu interior que é feito à imagem e semelhança da ideia que a gente tem de Cristo. Cristo foi uma ideia para que a gente entendesse. Foi como se, vamos imaginar assim, seres de consciência expandida que tenham um controle para que tragam novas pinceladas de ideias para nós, para que a gente expanda a nossa consciência, para que a gente entenda. Então é como se toda aquela encenação de Cristo foi algo criado por esses seres de consciência maior, para que a gente tenha esse exemplo aqui como um ser humano, para que a gente consiga olhar para esse exemplo que foi ensinado para nós e consiga ver as características do nosso eu interior nele. E ele vem para o planeta Terra, ele está aqui encarnado no planeta Terra, rodeado dos aspectos do ego, rodeado dos aspectos do eu físico, do eu que está aqui tentando sobreviver. Então ele foi rodeado dos 12 discípulos, cada um carregando um aspecto do eu egoísta, do eu ego, do eu sobrevivência, realidade física. Lembra que a gente aprendeu? A gente tem o contato do eu interior e a gente tem aqui as energias que formam o eu egoísta. E a gente tem aqui o eu físico, o eu que está materializado enquanto a gente está aqui desperto nesse plano físico. A gente colhe frutos do eu interior e colhe frutos dos eus aqui sobrevivência, que formam o nosso ego. Eu quero continuar sendo alimentada por essa energia, eu dou mais força para essa energia, ou eu vou dar mais força para essa energia e doutrinar com estas energias esses meus eus aqui que estão tentando sobreviver de uma forma que a gente sabe que não precisa mais ser assim. Os discípulos, então, receberam características da realidade física pelo eu interior. Como todas as características terrenas vêm de sua natureza interior, esta era uma parábola viva, feita em carne entre vocês, um jogo cósmico trabalhado por sua causa, assessorando em termos que vocês poderiam entender. Então é como se criou-se esse Cristo que veio, ele viveu fisicamente,
mas que foi toda uma criação dessas consciências maiores para que a gente consiga entender essa composição, eu interior, o eu manifestado aqui, as características do eu físico que vem junto com esse plano físico. As 3 personalidades de Cristo nasceram sobre seu planeta e de fato se tornou carne entre vocês, nenhuma delas foi crucificada. Os 12 discípulos eram materializações das energias destas 3 personalidades. Suas energias combinadas. Elas foram combinadas para que a gente tenha esse suporte de sobrevivência física. Não precisa ser negativo isso aqui. Se for doutrinado, se for bem ensinado, a gente ganha uma força que junta aqui, ó, com as condições do eu interior, com o que a gente traz de bagagem no nosso eu interior, pessoal. E a gente cria um ser físico aqui de cocriação inimaginável e de valores inestimáveis. Eles foram completamente dotados, então, de individualidade, portanto, mas a tarefa principal deles era manifestar claramente dentro deles mesmos certas habilidades inerentes dentro de todos os homens. Os mesmos tipos de dramas, de modos diferentes, foram determinados, embora o drama seja sempre diferente, é sempre o mesmo. Isso não significa que um Cristo tenha aparecido em cada sistema de realidade. Isso significa que a ideia de Deus se manifestou em cada sistema de um modo que é compreensível aos seus habitantes. Então a gente tem uma ideia de Deus, do eu interior, através da imagem que a gente tem do que é Cristo. Outras religiões foram baseadas em dramas diferentes, nas quais as ideias foram atuadas de um modo compreensível para várias culturas. Infelizmente, as diferenças entre os dramas frequentemente conduziram a má interpretações e foram usadas como desculpas para guerras, né? A imagem Cristo serve para um grupo de encarnados aqui, para um grupo de mentes. Mas existem outras ideias de Deus, ideias de eu interior espalhadas pelo planeta que devem ser igualmente respeitadas, pois são igualmente formas para que todo ser humano encarnado expanda sua consciência sobre si mesmo. As figuras personificadas de Deus primeiro foram introduzidas ao homem no estado de sonho e o caminho então preparado. Então ele explica aqui que como então essas ideias foram colocadas? Através de sonhos. Então os profetas foram levados a sonhar com todo esse conjunto que viria a ser encenado, e aí começaram a receber aquilo como uma profecia. Deus é mais que a soma de todos os sistemas prováveis de realidade que ele criou, e ainda está dentro de cada um destes sem exceção. Ele está, portanto, dentro de cada homem e mulher. Ele também está dentro de cada aranha, sombra e sapo. E isto é o que o homem não gosta de admitir. Deus está dentro de tudo o que a gente vê manifestado. Tudo. Deus só pode ser viver... mas existe o mal. Não, existe o mal porque consciências individualizadas escolheram interpretar a realidade de uma forma ruim, de uma forma negativa. Escolha da pessoa. Quando ela sofrer o que tiver que sofrer, quando ela cansar desse sofrimento, ela vai mudar as ideias dela em relação à realidade, começando a acreditar num Deus bondoso, num Deus que nos criou com a tal sua imagem e semelhança. Aí ela começa a despertar, começa a aprender a se livrar da culpa de si mesma e começa a aprender a despertar para a realidade de si mesma, que é boa, que é ser bom. Deus só pode ser vivenciado e você o vivencia. A gente não tem como entender Deus, a gente tem como sentir Deus. Perceba ou não através da sua própria existência. A gente experimenta Deus sendo uma individualidade vinda dele. Ele não é macho ou fêmea, portanto. E eu uso os termos apenas por conveniência. Na verdade, é mais inevitável. Ele não é humano em seus termos, até nos meus termos, ele fala aqui. Ele é uma personalidade. Suas ideias de personalidade são muito limitadas para conter as múltiplas facetas da existência multidimensional de Deus. Por outro lado, ele é humano. Nisto, ele é uma porção de cada individualidade e dentro da imensidade da experiência dele. Ele mantém a ideia de si mesmo como humano, a qual você pode se relacionar.
Ele literalmente foi feito carne para morar entre vocês, pois ele forma a sua carne e nisto ele é responsável pela energia que dá vitalidade e validade a seu eu privado multidimensional, que por sua vez forma uma imagem conforme com suas próprias ideias. Então, Deus dá vitalidade e energia para que se crie, por exemplo, a nossa alma. E a partir daí, a nossa alma, que é um ser multidimensional, vai criar individualidades de si mesma através das ideias que ela alimenta em relação a si mesma. Este multidimensional eu privado, ou a alma, tem, portanto, sua validade eterna. Ele é apoiado, suportado, mantido pela energia, a vitalidade inconcebível do tudo que é. Não pode ser destruído, portanto, este seu eu interior, tampouco ser diminuído. Ele compartilha as habilidades que são inerentes ao tudo que é. Ele precisa, portanto, criar como é criado, pois este é a grande dádiva que está por trás de todas as dimensões de existência, o derramamento a partir da fonte do tudo que é. O tudo que é criou as almas que criam consciências, enormes, que criam a partir de si mesma individualidades de si própria para experimentar diversas ideias e percorrer um caminho de autoconhecimento de si mesma. Todos os contatos pessoais com o Deus multidimensional, todos os momentos legítimos de consciência mística, sempre terão um efeito unificador. Eles, no entanto, não isolarão o indivíduo envolvido, mas, ao contrário, ampliará suas percepções até que ele experiencie a realidade e a singularidade de muitos outros aspectos da realidade das quais ele é capaz. Então ele se sentirá menos isolado e menos à parte. Ele não se relacionará como um ser sobre os outros por causa da experiência. Ao contrário, ele receberá uma noção de compreensão na qual percebe a si mesmo único como o tudo que é. Quanto mais a gente sentir o que é Deus, o que é esse tudo que é, mais unificado a gente se sente. Quanto maior o nosso contato, maior essa sensação de estar unificado, de estar sempre em Deus, de sempre pertencer a Ele, de nunca ter sido abandonado, nunca ter sido jogado para se pagar algum tipo de castigo, de ser livre para criar o que e como quiser, porque a gente tem a força dessa energia criadora que é nossa, que faz parte de nós. Então a gente começa a ter essa noção de unicidade e isso nos dá força e diminui em nós aqueles aspectos negativos daquela composto, do que compõe o nosso ego, que seria uma força para nos ajudar a lidar com o dia a dia na matéria física. E em vez disso a gente alimentou de uma forma errada para defender um território, para se defender de um estado, seja como um pecador ou seja como uma vítima aqui sofrendo um castigo que não existe. Então, quanto mais esse trabalho que a gente fizer através de uma meditação, através de exercícios de respiração para sentir o que é Deus, para sentir essa força, a gente vai sentir que só existe o bem, só existe a energia boa, a energia que está em constante expansão e criação, porque o mal não cria nada. Então, quanto mais a gente fizer esse trabalho, mais a gente vai se sentir uno com Deus, a gente perde o medo e começa a criar diferente em nossa vida. Você superou o tempo dos contos infantis. Quando seus próprios pensamentos tiverem uma forma e realidade, quando eles tiverem validade, mesmo em outros sistemas de realidade, das quais você está inconsciente, então não será difícil entender o motivo pelo qual os outros sistemas de probabilidades também são afetados por seus pensamentos e emoções. O que a gente muda aqui, por exemplo, eu aqui como Fernanda, encarnada aqui em 2023, a gente muda. Eu mudo também em todas as minhas outras probabilidades de realidade e outros eus multidimensionais por aí. Me perdi aqui, peraí. Então não será difícil entender o motivo pelo qual os outros sistemas de probabilidades também são afetados por seus pensamentos e emoções. Nem porque as ações dos prováveis deuses não são afetadas pelo que acontece nas outras dimensões de existência. Então, pessoal, a gente tem que expandir muito a ideia do que é Deus e do que nós somos. Porque nós somos uma energia, assim como Deus é.
esse tudo que é que eu gosto de falar, eu imagino assim, um oceano enorme, infinito, de energia, que está sempre criando. E para mim seria o puro amor. A gente fala em um oceano para que a gente, sei lá, entenda de uma forma a imensidão disso, dessa energia, a infinitude dessa energia, que é puro amor. E dela vem toda a criação, toda a manifestação, e nós estamos nela. E aí a gente se coloca camadas de distância dessa energia. Mas quando a gente vai expandindo a nossa consciência sobre si mesmo, a gente vai se unificando a essa grande energia e a gente consegue, como co-criadores, criar outras realidades em outros níveis, em outros patamares de sentidos, de realizações, para que a gente venha a experimentar o poder dessa energia que é nosso, que está em nós e que da qual todos nós fazemos parte. Então, todos nós, como consciências individualizadas, fazemos parte deste grande oceano de vida. Por isso todos somos um, porque todos nós a gente vem dessa energia, fomos criados por essa energia. E tudo que a gente brinca aqui de criar e de sentir, a gente tem essa proteção porque a gente está nessa energia. Então, continuar achando que nós estamos aqui vulneráveis para ser pegos por energias negativas, para sofrer, para ter que criar ideias de nós mesmos que vão criar corpos que vão brigar por aí, vão criar um campo eletromagnético para a gente que vai atrair coisas e consequências ruins, ainda é uma escolha nossa, porque a gente ainda, por não acreditarmos que estamos presentes e constantemente protegidos nessa força. Então vamos estudar bem esse conceito do que a gente chama de Deus, para que a gente se liberte de energias de pecado, culpa, castigo, ataques que não existem, porque o Criador não ataca a Ele mesmo. Obrigada.